A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida. Ontem eu fui gravar na igreja a parte 32 do tema Na Dimensão da Glória, em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 até o 21, mas a pilha estava muito gasta e acabou não gravando, né? Então estou gravando aqui em casa de forma breve a parte 32 do tema Na Dimensão da Glória, que vai até o final de novembro. Nós vamos até a parte 40. Até a parte 39 será gravado na igreja e a parte 40 eu vou gravar em casa. Esse estudo tão importante, né, de Apocalipse, se você quiser as partes anteriores, já está num drive, tudo separadinho do capítulo 1 vai ficar até o capítulo 22. E nós hoje vamos estudar aqui de forma breve Apocalipse 19, 11. Diz assim: E vi o céu aberto e um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Que maravilha, amados! O cavalo branco, estou estudando aqui na Bíblia, estudo pentecostal, fala sobre a vitória, aquele que vem para vencer. E chama aqui o Senhor Jesus de fiel e verdadeiro. É assim que ele é para com o seu próprio amor, é assim que ele é fiel para o Pai e para com o seu povo, o seu corpo, a igreja. Ele é fiel e verdadeiro. Isso que nós temos que ter em mente, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está sentado sobre um cavalo branco, vindo como fiel e verdadeiro, para julgar e pelejar com justiça. Essa justiça dele é cheia de misericórdia para com o seu povo, e essa justiça é plena e total para com o pecado. Deus, ele perdoa o pecador que se arrepende. Sim, ele santifica. Mas quando nos agarramos ao pecado de estimação e nos recusamos a nos arrepender, então sofremos junto com o pecado. Devemos nos separar do pecado. Isso quer dizer santo, separado do pecado pelo sangue, né, o arrependimento, e separado do pecado porque o Espírito Santo vai trabalhando gradativamente e nos levando a ter nojo do pecado. Este é o trabalho da graça. O Senhor se compromete em nos libertar. Ele se compromete não somente em nos perdoar, mas pelo seu poder nos libertar do amor ao pecado. Ele é fiel e verdadeiro. Isto nós vemos os habitantes da terra, né? O Senhor vindo e o seu poder se manifestando. E é um conflito espiritual, não é um conflito militar, né? Olha só. E os seus olhos eram como chama de fogo. Nós temos visto isso em capítulos anteriores. Os seus olhos penetram tudo, ele é onisciente, nada escapa do seu olhar. Ele sabe da sua luta, da sua aflição e também do seu pecado. Nada escapa dos olhos do Senhor. Por isso precisamos ter um coração arrependido, quebrantado, temente ao Senhor, para que Ele possa usar de misericórdia e nos purificar. Seus olhos são como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Isso quer dizer muitos. É ilimitado. A autoridade do Senhor é infinita. Ele é onipotente. Isso significa que Ele é soberano. Isso significa que Ele tem na sua cabeça muitos diademas. Autoridade total. E nós vemos aqui que tinha um nome escrito que ninguém sabia senão Ele mesmo. Amados, conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Conhecemos tão pouco ainda o Senhor, ninguém pode conhecê-lo totalmente, né? Ele é soberano, Ele é eterno. Então, conhecer o Senhor totalmente envolve a eternidade, né? Olha que coisa tremenda. Ele é revelado aos poucos, através da palavra, da oração, da comunhão com Deus e com o seu corpo. Pessoas cheias do Espírito Santo, vamos conhecendo aos poucos o Senhor. Mas Ele é tremendo, Ele é soberano, né? Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Esta veste salpicada que nós estamos vendo aqui, né, na palavra, não é a veste salpicada com sangue dos seus adversários, porque aqui nem começou a batalha ainda, ele está vindo no cavalo branco, né? Então ali é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, sacrifício expiatório, é o seu sangue que nos purifica, é o seu sangue que foi derramado para a nossa salvação e perdão dos pecados. Então isto é uma coisa maravilhosa. Ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Amados, para conhecer o Senhor através da palavra e da oração, transformamos o que nós ouvimos da palavra
em oração, casa sobre a rocha. E aí vamos praticando, como diz Filipenses 3,16. Conforme vamos praticando a palavra de Deus, vamos conhecendo melhor. Sabe, você conhece a palavra estudando até certo ponto. Mas quando você ora e pratica, você conhece mais. É por experiência, sabe? O Senhor é uma pessoa. Então você se relaciona com Ele, ouve e pratica. Então você vai tendo experiências. Aqueles que ouviram a Deus, como Moisés, como José, como Pedro, Paulo, João, ouviram a Deus e praticaram. Então eles aprenderam por experiência. Isto é um relacionamento maravilhoso. É muito importante compreender que a palavra de Deus, a Bíblia, ela revela o Senhor. Mas é preciso ir além da letra. Em João 5,39 diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque pensam ter nelas a vida eterna. Mas não vêm a mim para terem vida. Então é importante que o estudo nos aponta para um relacionamento. Isto é realmente essencial, o estudo da palavra de Deus. Mas vai até certo ponto. O estudo da palavra de Deus, né? Ela vai até um ponto. Olha, mas é importante misturar o que nós aprendemos com atitudes também. Certo, meus amados? Com oração, com arrependimento. Aleluia! Essa é uma resposta maravilhosa. Não somente ouvintes, mas aqueles que querem ir praticando cada vez mais. Isto é muito bom. A palavra de Deus diz: seguiu um exército que há no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Então isso significa que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Suas vestes são brancas, são puras. Significa que os santos não têm condenação. Os seus pecados foram levados. Olha que coisa maravilhosa. Esses são os santos glorificados. Eles estão juntos com o Senhor e estão vindo com o Senhor para a batalha final. Vemos com certeza que Cristo vem à terra para destruir a besta, o falso profeta e o anticristo, e para inaugurar o milênio. Isto é maravilhoso, estaremos com o Senhor. Aqui diz: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Veja que a espada do Senhor é a palavra. E sai da sua boca. A espada não está na mão, não é com briga, não é com contenda, não é por força e por violência. A espada está na sua boca. Jesus venceu Satanás no deserto dizendo a palavra. Ele dizia: sai febre, e a febre ouvia e saía. Você sabe que a febre tinha ouvidos, assim como as células têm ouvido quando você fala com a enfermidade. Em 1/1000 de segundo, quando Jesus falava com uma pessoa aleijada, os seus ossos, nervos se recriavam. Em 1/1000 de segundo, assim como Lázaro, que estava morto de 3 dias. A voz do Senhor, ela muda as moléculas, ela muda os átomos, ela faz com que aquilo que está morto seja vivificado. Porque o último Adão é espírito vivificante, espírito que dá vida, que chama à existência aquilo que não é como se já fosse. Então na sua boca está o poder para vivificar os que creem e para destruir os incrédulos, meus irmãos. Precisamos escolher o lado e ficar ao lado da vida, ao lado da bênção. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, a sua vara de ferro significa que o seu domínio é total. Você sabe que no céu Deus domina pessoalmente. Você olha no céu, não há doença, não há sofrimento, não há dor, não há lágrima. Lá há perfeição, porque Deus administra pessoalmente. Mas na terra Deus administra através do homem. Porque o Salmo 115:16, que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Portanto, quando Deus deu autoridade para o homem repassou para o inimigo, ouvindo a mentira. Lá em Lucas 4,4, o diabo diz assim: todos os reinos me foram entregues. Mas Jesus vem, toma um corpo de carne como homem, para ter legalidade, certo? Sendo Deus, ele toma um corpo de carne como homem, venceu como homem, pagou os pecados como homem e ressuscitou. E aí pega essa autoridade e dá para os homens, para aqueles que creem. E hoje a autoridade de Deus ela é manifesta através da igreja. Então o poder de Deus flui quando nós colocamos a autoridade de Deus em ação aqui na terra. Ligamos na terra com atos proféticos, com oração, ação com óleo, pregação do evangelho, evangelismo, né? Nós estamos vendo o que é a manifestação do domínio, a manifestação do reino de Deus. Porque o corpo de Cristo está aqui para tornar visível o reino de Deus, a vitória de Cristo. Ele regerá com vara de ferro, ou seja, não há quem possa se opor.
Isaías 43:3 diz: operando o Senhor, quem impedirá? Quando vemos que o seu domínio na terra, ele é exercido através de pessoas. Então é muito importante nós compreendermos como cooperar nesse processo, como nós esclarecermos a nossa fé, vitaminarmos a nossa fé e através de nós liberarmos o seu espírito como rio de água viva. Isto é o que fazia na igreja primitiva a igreja do Senhor. Era uma igreja que liberava o Espírito e que liberava o domínio de Deus. Não é que nós mandamos em Deus, nem que temos poder em nós mesmos. Nós somos canais. O poder pertence a Deus, que passa por esses vasos de barro, mas para a glória dele, né? Nós somos apenas canais. A fonte é o Senhor, todo o poder pertence ao Senhor, e a igreja é o seu corpo, através do qual ele fala, cura, liberta, prospera, santifica e toca as nações. E também vemos que ele pisa no lagar do vinho do furor. Veja como o mundo está no vinho, que é as distrações mundanas, músicas mundanas, o prazer no pecado. É o vinho. O Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então o vinho tira o entendimento, né? As distrações fazem esquecer que é uma eternidade, que você tem uma alma. O povo de Sodoma estava distraído, né? O povo de Noé também estava distraído, vivendo dissolutamente. Mas o vinho do Senhor, que é o Espírito Santo, ele dá entendimento. Ele faz com que nós nos apegamos mais ao Senhor. É o vinho do Senhor, que é o mover do Espírito, o trabalhar do Espírito, nos torna cada vez mais lúcidos, arrependidos, tementes, né? Confessando e abandonando o pecado. Olha a diferença de estar cheio do Espírito e estar cheio do vinho das nações. E ele virá para pisar esse lagar deste vinho, ou seja, essas distrações, essas alegrias no pecado, essas coisas que a pessoa fez e não se arrependeu e não confessou, vai ter a ira de Deus, o castigo eterno. Por isso precisamos nos arrepender a tempo. A qualquer momento, nosso coração para de bater. A qualquer momento, o Senhor toca a trombeta e vem nas nuvens. É ou não é, meus amados irmãos? Então precisamos viver hoje como se Jesus viesse hoje. No temor humilde, com temor e santo tremor. Aqui nós vemos que o Senhor há de vir julgar. Com juízo e com furor, a ira de Deus se fará contra todo o pecado. E aquele que está confessando e se arrependendo terá misericórdia de Deus. Será purificado pelo sangue de Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, né, na carne, mas procuram pela graça andar no Espírito. Veja que diz ali, e na sua veste e na sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ali está o que ele é, Rei dos Reis. Por que ele é Rei dos Reis? Porque nós somos reis nessa terra. Romanos 5,17 e também 1 Pedro 2,9, ele nos chama de reis e sacerdotes. Senhor dos Senhores. Lembre-se, quando Deus enviou Moisés, ele disse: eu te envio como Senhor, como aquele que está dono da situação. O que ele falava, Deus confirmava, porque estava na unção e direção do Espírito. Assim também nós somos senhores, ou seja, o domínio da carne, do pecado, de tudo que Jesus destruiu na cruz do Calvário, está através da oração da igreja. Então isto é senhores. Senhores que reinam sobre todos os efeitos da queda. Amém, amados? Diz a palavra de Deus claramente aqui no texto que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa é a volta de Cristo à terra. Ela vai ser antes do milênio e vai ser para destruir o anticristo, a besta e o falso profeta. Vemos aqui, e diz assim: e vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio dos céus: vinde e juntai a ceia do grande Deus. Aqui nós vemos o reino espiritual afetando o planeta. Os anjos falando para as aves dos céus, provavelmente seriam os demônios, não é? Que vão devorar, por causa do pecado e da legalidade, a vida desses reis iníquos, ímpios, que se opõem ao Cordeiro, que se opõem à palavra de Deus, que tem a marca da besta. Veja só: para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos, a carne sobre todos aqueles que se assentam sobre os cavalos, a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Então ninguém escapa, a não ser aquele que está coberto com o sangue de Jesus. Ninguém escapa, nem grande, nem pequeno, nem mesmo a terra, porque tudo isso se desfará com grande estrondo. Os céus e a terra se dissolverão. A única coisa que escapará são os que estão marcados na testa com o sangue do Cordeiro. E diz ali: vi a besta, os reis da terra, seus grandes exércitos, né, reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Olha o absurdo.
da besta, né? Que é uma pessoa, que não é um sistema governamental apenas, não é um computador, não é um sistema operacional, é uma pessoa. Porque ele olha para Jesus vindo e ele quer fazer guerra. A criatura querendo lutar contra o Criador. É tão cego pela soberba, né, que ele não consegue ver que ele é criatura, que ele já está condenado. E ele vai tentar lutar contra o Cordeiro. E os reis da terra e seus exércitos. Então, quando todos os exércitos, todos os árabes, todas as nações cercarem Israel para destruí-la com mísseis atômicos, Israel vai ver que o Maitreya, esse anticristo, não é o Messias. E eles vão lembrar do que diz lá em Lucas 13:35. Jesus diz: vocês não me verão mais, até que abram a boca e digam Baruch Rabá. Baruch Rabá Shem Adonai. Baruch Rabá Shem Adonai. Quer dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí eles vão clamar. Jesus diz: vocês não me verão mais, até que vocês clamem. E eles vão subir o Monte das Oliveiras, aonde Jesus subiu, né? Jesus diz: vocês estão vendo subir? Deste monte que eu estou subindo, eu virei. E quando eles clamarem, e cercados de mísseis atômicos, a besta, o anticristo, o falso profeta, os exércitos, as nações, todas contra Israel, eles clamarão, e o Senhor Jesus virá. E com o sopro da sua boca vai lançar todo esse exército vivo. Eles vão cair no lago de fogo. Tremendo, né, irmãos? Como o Senhor é poderoso. Com um sopro, ele destruirá todos os mísseis atômicos, exércitos, todas as nações que lutam contra Israel apodrecerão. Por isso devemos orar por Israel. Haja paz em Jerusalém. Prosperem aqueles que oram por Jerusalém. Deus tem um plano ainda com Israel após esse tempo da graça acabar, que Deus está tratando conosco, gentios. Haverá um tempo de 7 anos onde Deus vai tratar com Israel. Deus ainda tem um plano com essa nação. Amém, amados? Vamos orar pelos judeus. Vemos aqui a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazer guerra. Que guerra? Como pode a criatura lutar com seu Criador? A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais que enganou, né, os que receberam o sinal na testa e adoraram sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Veja só o que espera eles. E aqueles que seguem os conselhos deles irão para o mesmo caminho se não se arrependerem. Por isso que pregamos o Evangelho, para testemunho das nações. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, né? E saía da boca dos que estavam sentados sobre o cavalo. Do que estava sentado sobre o cavalo, o Senhor Jesus Cristo. E todas as aves se fartaram com suas carnes. Aqui vemos que ficarão apenas os seus cadáveres, que as aves da terra comerão, que será um grande banquete para os urubus, para os chacais, para as hienas. Mas quanto à sua alma, irão para as profundezas da terra. Eu e você precisamos tomar muito cuidado. Isso é profético, isso vai infalivelmente acontecer. O Senhor disse que enviaria o seu filho e enviou. O Senhor disse que o seu filho venceria, ele venceu. O Senhor disse que o seu filho voltará, ele voltará. Precisamos, com temor e tremor humilde, ver que as Escrituras Sagradas mostram de forma profética que Jesus em breve voltará para destruir todo o reinado do anticristo, que já está aí através dos falsos profetas cada vez mais, mas que está chegando o tempo do fim. Então será a batalha do Armagedon, né? A batalha onde o antissemitismo, aqueles que lutam contra Israel, serão destruídos. Nesse nível, que o antissemitismo, onde todas as nações, reinos virão contra Israel. Todos serão contra Jerusalém. Vemos que essa besta, ele não é um computador, um sistema governamental, ele é um homem, né? O seu poder será destruído, o iníquo, né? Então ele será lançado no inferno. E eu oro por você, para que eu e você possamos estar na verdade, no Senhor Jesus, na palavra, alimentando a fé, com as vestes brancas em todo o tempo, não faltando óleo em nossa cabeça, temendo ao Senhor, respeitando a sua palavra, estando no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, alimentando a nossa fé, misturando essa palavra com fé, buscando o Senhor de todo o coração. Oh, como você é bem-aventurado, porque você está ouvindo isso antes de acontecer, para que aquele dia não te pegue de surpresa. O Senhor te ama tanto que está enviando essa profecia para você, para que você possa escapar, para que você não venha aceitar a marca da besta, que você possa ser arrebatado com a igreja, para que você possa morar com o Senhor no paraíso, no céu, com Ele para sempre.
Oh, Deus te ama e enviou essa palavra até você para que você possa escapar pelo sangue de Jesus e pela palavra da fé em nome de Jesus.